Oi, gente, tudo bom? Deixa eu apresentar para vocês aqui uma obra teológica interessante. São dois volumes publicados no Brasil pela Ragnus, uma obra antiga, né, de teologia sistemática do Augusto Hopkins Strong. São dois volumes, tão grande que é essa obra aqui, né? Escrito aí por 1800, em torno de 1800, finalzinho do século, 1800 e pouco, né? Foi quando ele escreveu essa obra. E é interessante, eu estava lendo aqui esse capítulo sobre soteriologia e tem aqui uma citação sobre Calvino que eu achei, eu já tinha lido em outras, em outras teologias, né? Em outros livros, em outros comentários, mas eu quero deixar aqui para você pensar um pouco. Ele comenta o seguinte, né, que no final da vida, Calvino escreveu em seu comentário que o Calvino, além de lançar as institutas cristãs, né, ele também lançou uma série de comentários bíblicos. E ele está fazendo aqui uma citação de 1 João capítulo 2, versículo 2, que diz que Jesus é a propiciação não só pelos nossos pecados, né, cristãos, mas do mundo todo. E aí, então, é baseado nesse comentário de 1 João de Calvino, ele diz o seguinte, voltando aqui. No fim da vida, Calvino escreveu em seu comentário sobre 1 João 2,2, que é: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. O seguinte, abro aspas, aqui são palavras de Calvino, citadas nessa obra de teologia sistemática. Ele diz assim, abro aspas, Cristo sofreu pelos pecados do mundo todo, não apenas por uma parte do mundo, mas por toda a raça humana. Porque embora no mundo todo não se ache nada merecedor do favor de Deus, contudo, ele sustenta a propiciação para o mundo todo, porque sem exceção ele convoca todos à fé em Cristo, que nada mais é do que a porta da esperança. Então olha que interessante, nos anos últimos da vida de Calvino, ele então percebeu que a ideia de uma expiação limitada, de uma morte para apenas algumas pessoas, isso se choca com textos como esse de 1 João, que é muito explícito. Não? Você tem que fazer um malabarismo gramatical para entender de uma outra maneira. E ele continua dizendo o seguinte, aqui é o escritor da teologia falando, é o Strong. Apesar de outras passagens, como as Institutas 3.21.5 e 3.23.1, afirmarem um ponto de vista mais maduro, devemos dar a Calvino o crédito de modificar a sua doutrina com uma reflexão mais amadurecida na idade mais avançada. Muito do que é chamado de calvinismo teria sido repudiado pelo próprio Calvino, até mesmo no começo da sua carreira, e é, na verdade, um exagero do seu ensino pelos seus sucessores mais escolásticos e menos religiosos. Então, duas coisas eu quero ressaltar aqui. Primeiro, o ser humano é passivo de mudança, e acho que é próprio da idade, do amadurecimento, a gente vai sedimentando e a gente vai se livrando de algumas coisas que são mais superficiais. É isso que acontece com Calvino. Só que tem um problema, a coisa já estava feita. Então, aquilo que ele lançou lá atrás já estava feito, e agora? O que você vai fazer? Né? A bomba já estourou e agora os discípulos do cara estão divulgando as ideias dele ainda no tempo de laboratório, no tempo ainda da formação, entendendo também o contexto em que o cara nasce, né? A pressão do catolicismo mostrando uma salvação toda pelas obras. Então, mas você vê aqui o amadurecimento dele, ele voltando atrás, revendo a sua teologia nos seus comentários, que foram as obras finais de Lutero. Segunda coisa que eu quero ressaltar são os discípulos do cara, né? O texto deixa, o comentário aqui deixa bem claro que os sucessores é que levaram adiante, né? E tem um personagem chamado Bessa, esse foi uma espécie de decodificador de Calvino, né? E foi o cara que acabou criando, né, o que nós entendemos como calvinismo, que é muito diferente, como o autor diz aqui mesmo, do que aquilo de fato que Calvino acreditou. Então,
provavelmente Calvino não conseguiria se encontrar dentro do que hoje nós conhecemos como doutrinas calvinistas. Então, é reflexão, é pensamento, e tem muita gente que pensa diferente do que se conhece como tulip, ou tulipa, né, calvinista. Fica aí a dica, uma referência, né, mais uma referência descalvinizando Calvino. Deus abençoe.